Shalom Aleichem, é um grande prazer estar com você mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Que o seu Shabat seja maravilhoso, abençoado e que a presença do Eterno seja uma constante em tua vida e em tua casa. Estamos prestes a celebrar Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Nos diz a palavra de Deus que no dia 10 do mês 7º, o sumo sacerdote não sem sangue entrava no segundo compartimento do santuário para fazer expiação não somente por si, mas pelos da sua casa e por todo o povo de Israel. Quão importante é este ensino para todos nós. Porque Yeshua, como nosso sumo sacerdote, conforme relatos do livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 7, com o seu sangue sendo a realidade dos sacrifícios outrora realizados, efetua uma eterna redenção e se assenta nos céus à direita de Deus. As festividades trazem um significado profundo, necessárias ao nosso entendimento. As festas se constituem base, alicerce para um entendimento não unicamente geográfico, mas um entendimento amplo, espiritual, que refletem a realidade do sacrifício realizado por Yeshua, nosso Mashiach. A salvação, a expiação definitiva, a eterna redenção, não por sangue de bodes, nem por sangue de ovelhas, nem por sangue de touros, mas por seu próprio sangue, ele efetua uma oblação definitiva que nos assegura o direito à justificação, à expiação e à vida eterna. Nesta semana, Parashá Haazinu, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 32. No entanto, gostaria de abordar convosco um pouquinho a respeito da Parashá Vayeler, que está no capítulo anterior, no capítulo 31, a partir do verso 1, enquanto Haazinu, a porção seguinte desta semana, que significa ouvir, está em Deuteronômio, capítulo 32, até o verso 52. Que palavras você diria a Moisés neste momento, depois de haver ele cruzado por 40 anos o deserto, guiando um povo obstinado, sem contudo desistir e cumprindo o seu papel de fiel pastor, seu papel de profeta, seu papel de líder, ensinando o que se faz necessário, o que se faz mandatório, significativo e importante na vida de cada israelita. Obedecer a Deus, seguir seus caminhos e ser luz. Trazer testemunho a todos aqueles que, como povo de Israel, atravessam os seus próprios desertos no desejo, na ansiedade de adentrar a terra que mana leite e mel. Quais seriam as tuas últimas palavras ao profeta Moisés? Que caminho você proporia ao profeta nos últimos dias da sua caminhada? O que Moisés poderia fazer naquele momento? Que outra tarefa, se é que ele já não houvera cumprido todas, ele ainda poderia executar em prol dos filhos de Abraão? Começa aqui
mais uma missão de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, verso 19 diz: Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel, e ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Por que testemunha contra? Quando nós trabalhamos em obediência a Deus, a lei trabalha em nossa defesa e nosso testemunho se mostra luz. Mas quando transgredimos, a própria lei testemunha contra nós diante das nossas iniquidades. E não era diferente com os filhos de Abraão naquela ocasião. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 17, nos diz assim a palavra de Deus: Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto dele para que seja devorado, e tanto os males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Verso 18 diz: Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. E o Eterno ordena a Moisés que escreva o cântico. A dúvida que permeia o povo de Israel se mostra evidente aqui no verso 17. Será que Deus não acende a sua ira contra nós porque de alguma forma ele não está no meio de mim? Isso nos traz à memória a ordem de Deus para a construção do Mishkan, quando Deus disse: fazei um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Quando Deus se ausenta do homem, não seria esta a razão do homem ser devorado nas suas angústias, nas suas tribulações? Seria esta a resposta? Então nós temos situações aqui a serem consideradas. Deus esconde o rosto dos filhos de Israel, esconde a sua face. Será que isto não se dá porque Deus não está no meio de nós? Mas no verso 18, Deus responde e apresenta a razão. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por quê? Por todo o mal que tiver feito, por terem se tornado a outros deuses, ou seja, a idolatria. Deus chamou um povo e fez desse povo uma nação peculiar para levar à luz as demais nações. Assim são os filhos de Abraão. Qual seria, então, a solução para aquele caso? Os males alcançariam o povo de Israel, está no verso 21. Muitos males e angústias o alcançarão. E este cântico responderá por eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que eu introduza na terra que tenha jurado. Assim Moisés escreveu aquele cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. No capítulo 32, mais propriamente na paraxá que estamos considerando, nós vemos situações pelas quais atravessaria o povo, contudo promessas da parte de Deus em relação ao próprio povo de Israel. Ele diz: assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. E com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominação irritaram, sacrifícios ofereceram demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram os vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor desprezou, tendo provocado a ira. Por isso o fogo do Senhor se acende ainda mais profundo. Males sobrevieram aos filhos de Israel em cumprimento pela sua desobediência. Deus os espalhou entre as nações, mas o mesmo Deus fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado.
Onde estão os deuses em que confiavam? Pergunta-se nesta porção da Torá. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Sobre os seus adversários retribuirá a vingança. Veio Moisés e falou todas estas palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Nun. O povo de Israel transgrediu. O povo de Israel pôde compreender que quando Deus se afasta, as adversidades, as tribulações, as angústias se fazem uma realidade na vida de todo aquele que é filho de Abraão. No entanto, Deus não abandona o seu povo, assim como Moisés, mesmo no último momento, ao ver o povo adentrar a terra que emana leite e mel, Deus diz no Monte Nebo, aqui é o monte da transição, é aqui que você fica sepultado, para lá você não atravessa, mas escreve uma canção que estará no lábio dos filhos de Israel como advertência, como testemunha, mas também como ciência de que o Deus Todo-Poderoso, mediante a sua misericórdia, cumpre o propósito também de resgatá-los de entre as nações. No capítulo 32, nós temos uma recordação da criação da terra. No capítulo 32, no verso 10, nós temos uma situação: achou-os numa terra deserta, num ermo solitário cheio de uivos, cercou-os, instruiu, guardou como a menina do seu olho, como a águia que desperta a sua ninhada, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Isso te traz à memória a criação do mundo. Porque a terra era deserta, no princípio nos fala o livro de Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 2, um ermo solitário, mas Deus cerca, guarda. A palavra de Deus diz que a escuridão pairava sobre a face das águas, e aqui nos é dito que Deus guarda o povo de Israel como a menina dos olhos. A menina da mesma cor da escuridão. O amor de Deus se manifesta em tantas circunstâncias. Sim, transgredimos. Sim, fomos após outros deuses. Mas quão infinita é a misericórdia de Deus que define a Moisés um propósito de advertência, um propósito de instrução, sobretudo, o propósito da consolação e esperança que permeia a vida de todo israelita, de todo judeu. Ainda que os seus pecados sejam da mais pura escarlata, pelo sangue de Mashiach, se torna alvo como a mais pura lã a vida de todo israelita que recebe o Mashiach. Como no princípio Deus viu a terra uma massa disforme, a moldou, cuidou e colocou o homem para nela viver e dela cuidar, assim igualmente, no fim dos tempos, Deus resgatará os filhos de Israel de dentre as nações, trazendo-os de volta à sua terra, para que eles sejam cuidados. Porque como a menina dos olhos, assim é o amor de Deus, cuidando dos seus. Que em Yom Kippur estejamos imbuídos do sentimento e responsabilidade de servir e ter um encontro com o Deus de Abraão, trazendo em nossos lábios a canção que nos adverte, que nos admoesta e, sobretudo, confirma a nossa esperança no Mashiach. Shalom Aleichem lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Shalom, shalom, shalom aleichem.